Paulo, de perseguidor a apóstolo. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje vamos explorar uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia, a de Paulo, o apóstolo que passou de perseguidor dos cristãos a um dos maiores defensores da fé em Cristo. Vamos entender como sua transformação é um exemplo poderoso de como Deus pode mudar vidas e como a história de Paulo continua a impactar o cristianismo até hoje. Fique com a gente até o final para entender como essa jornada de fé pode nos ensinar muito sobre superação, missão e o poder de Deus em nossas vidas. A juventude de Saulo. Saulo nasceu em Tarso, uma cidade na região da Cilícia, na atual Turquia, por volta do ano 5 depois de Cristo. Era de origem judaica, da tribo de Benjamim e possuía cidadania romana, o que lhe dava uma posição privilegiada na sociedade. Sua educação foi muito bem estruturada, principalmente nas escrituras e nas tradições do judaísmo, tendo sido instruído sob os pés do famoso rabino Gamaliel. Saulo era extremamente dedicado à lei judaica e esse zelo o levou a se tornar um fariseu fervoroso. Desde jovem, Saulo demonstrava um grande fervor religioso e uma visão implacável sobre a pureza da fé judaica. Ele acreditava que o movimento cristão representava uma ameaça à religião de seu país, e foi por isso que se tornou um perseguidor impiedoso dos cristãos. Em Atos 8:3, vemos que ele devastava a igreja entrando de casa em casa e levando homens e mulheres, os entregava à prisão. A perseguição se intensificou e ele foi uma das figuras-chave no martírio de Estevão, o primeiro mártir cristão, conforme descrito em Atos 7. O encontro com Cristo. O maior evento da vida de Saulo ocorreu durante sua jornada para Damasco, onde ele tinha a intenção de prender cristãos. No caminho, algo extraordinário aconteceu. Uma luz resplandecente brilhou ao redor dele e ele caiu por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Essa experiência marcou o momento de sua conversão, um dos eventos mais significativos da história cristã. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9:5. Saulo ficou cego por 3 dias, sem comer ou beber. Durante esse tempo, Deus enviou Ananias, um discípulo em Damasco, para restaurar sua visão e batizá-lo. Essa experiência de cegueira e recuperação foi simbólica para sua transformação espiritual. Ao ser batizado e receber o Espírito Santo, Saulo passou a se chamar Paulo e a pregar fervorosamente a mensagem de Cristo, o que causou grande impacto na igreja primitiva. Paulo, o apóstolo dos gentios. Após sua conversão, Paulo passou a ser um dos maiores defensores do cristianismo, mas agora como apóstolo de Cristo. Ele recebeu um chamado divino para ser o apóstolo dos gentios, ou seja, para levar o evangelho aos não-judeus. Esse chamado foi um divisor de águas para o cristianismo, pois abriu as portas para que o evangelho fosse pregado a todas as nações, cumprindo assim a grande comissão dada por Jesus aos seus discípulos. Paulo embarcou em várias viagens missionárias, viajando para diversas regiões da Ásia Menor, Grécia e por fim Roma para proclamar o evangelho e fundar igrejas. Ele tinha uma abordagem única para evangelizar, adaptando-se aos diferentes contextos culturais e enfrentando grandes desafios. Em cada cidade que visitava, ele pregava nas sinagogas e depois procurava alcançar os gentios, destacando a salvação pela fé em Cristo, independentemente de ser judeu ou gentio. Durante suas viagens missionárias, Paulo escreveu várias cartas que se tornaram fundamentais para a doutrina cristã e são agora parte do Novo Testamento. Essas cartas abordam temas essenciais como a justificação pela fé, a graça de Deus, a unidade da igreja e o papel de Cristo como Salvador. Cartas como a de Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses e Gálatas se tornaram pilares da teologia cristã e são estudadas até hoje. Os desafios e perseguições de Paulo. A vida de Paulo não foi fácil. Embora tenha sido um incansável defensor do cristianismo, ele enfrentou grande resistência, perseguições e sofrimentos por causa de sua fé.
Em 2 Coríntios 11, 24 a 27, Paulo descreve alguns dos sofrimentos que suportou. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1. 3 vezes fui surrado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. Passei 1 noite e 1 dia à deriva no mar. Ele foi preso várias vezes, muitas delas injustamente, e enfrentou a hostilidade das autoridades romanas, dos líderes judeus e de outros grupos religiosos. Em suas cartas, Paulo frequentemente exortava os cristãos a permanecerem firmes na fé, a se alegar nas tribulações e a manterem uma atitude de esperança, pois ele mesmo demonstrou uma incrível confiança na soberania de Deus, mesmo nas dificuldades. A perseguição de Paulo atingiu seu ponto culminante quando ele foi preso em Jerusalém e, devido à ameaça de morte, foi transferido para Roma. Lá, ele aguardava julgamento, mas continuou pregando e escrevendo, usando sua prisão como uma oportunidade para espalhar o Evangelho. A influência de Paulo. O legado de Paulo é imenso e indiscutível. Suas cartas não apenas formam uma parte significativa do Novo Testamento, mas também moldaram a teologia cristã ao longo dos séculos. Paulo ensinou que a salvação é pela graça, por meio da fé em Cristo e não pelas obras da lei. Ele também destacou a importância da igreja com o corpo de Cristo e falou sobre o papel de cada cristão como membro desse corpo. Sua mensagem de graça, fé e liberdade em Cristo ressoou profundamente nas comunidades cristãs e continua a ser uma base para a compreensão do cristianismo até hoje. Além disso, o exemplo de Paulo como um missionário incansável e como alguém que viveu com um propósito claro de fazer a vontade de Deus, mesmo em face da adversidade, continua a inspirar cristãos ao redor do mundo. Sua vida foi um testemunho de como Deus pode transformar radicalmente alguém e usá-lo poderosamente para expandir o seu reino. A morte de Paulo. Nos últimos anos de sua vida, Paulo estava sob prisão em Roma, esperando ser julgado perante o imperador Nero. Ele sabia que sua morte estava próxima, mas em vez de se desesperar, ele escreveu algumas das suas cartas mais emocionantes, como a 2 Timóteo, na qual expressava sua confiança em Cristo e sua disposição em morrer pelo Evangelho. Em 2 Timóteo 4, 7 e 8, Paulo escreve: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. A tradição cristã indica que Paulo foi martirizado em Roma, provavelmente decapitado por volta do ano 64 a 68 d.C., durante o reinado do imperador Nero. Sua morte foi o fim de uma vida extraordinária, mas também o início de uma eternidade gloriosa com Cristo. O legado imortal de Paulo. A história de Paulo é um testemunho de misericórdia e graça de Deus que transformou um perseguidor implacável em um apóstolo ardente. Sua vida foi marcada por sofrimento, mas também por grande vitória espiritual. Através de suas viagens missionárias, suas cartas e sua dedicação ao Evangelho, Paulo não apenas mudou o curso da história do cristianismo, mas também deixou uma marca indelével na fé cristã. Paulo é um exemplo vivo de que, independentemente de nossa história passada, Deus pode nos usar de maneiras extraordinárias para cumprir o seu plano. Ele mostrou que, com fé em Cristo, podemos superar qualquer desafio e ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus para a expansão do seu reino. Seu legado de pregar a mensagem da salvação em Cristo continua a impactar e a inspirar cristãos ao redor do mundo até os dias de hoje. E assim, concluímos a incrível história de Paulo, um homem que viveu para cumprir o propósito de Deus mesmo enfrentando grandes desafios e perseguições. Sua vida nos ensina sobre transformação, fé inabalável e a importância de sermos instrumentos de Deus no mundo. Se você se inspirou com a história de Paulo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Que a vida de Paulo nos motive a viver com um propósito claro, sem medo dos desafios e com um coração disposto a seguir a vontade de Deus. Até o próximo vídeo.